Oi, eu sou a Gil e eu trago conteúdo com base na Bíblia para você. Hoje a gente vai falar sobre honrar pai e mãe para que sejam longos os nossos dias na Terra. Mas esse mandamento, ele às vezes é usado de uma forma muito que não é bíblica, porque tem pai e mãe que cometem atrocidades. A gente nunca pode deixar de respeitar uma pessoa, de perdoar uma pessoa, sendo ela nosso pai, nossa mãe ou não. Mas existe gente que comete atrocidade e por um acaso também é pai e mãe. Você já sofreu alguma vez nesse sentido? E as pessoas questionaram o que você estava passando? Porque parece que mãe e pai é santo, né? Mas não é. Mãe e pai é ser humano igual a qualquer outro. E hoje a gente vai falar sobre 3 pontos para te ajudar a perdoar os seus pais. Isso é, se você ainda não perdoou. Porque às vezes você já perdoou e só o fato de você estar vendo esse vídeo, você quer ser livre, né? Afinal, você está buscando evoluir como pessoa, mesmo que você tenha passado por alguma dificuldade que algumas pessoas não passam. Então, a primeira parte: luto. Eu estou lutando? Não, você vai ter que enfrentar um luto pelo pai que você achava que você merecia ter tido e você não teve. Porque é uma pessoa que na verdade, você vai ter que. Assim, morreu esse pai que você achava que você tinha que ter, essa mãe, né? Quando eu falo pai, eu tô dizendo mãe e pai, tá? Então, se você tinha no seu coração o desejo de ter alguém que te amava incondicionalmente, para te educar, com amor, com respeito, que iria encorajar os seus sonhos, e você teve o total oposto disso, às vezes você apanhou muito, assim, de forma desproporcional, você era xingado constantemente, às vezes seu pai e sua mãe eram um narcisista, e você foi manipulado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, patrimonialmente, para fazer o que ele desejava, o que ela desejava. E aí você, meu Deus, você não parou nem um minuto para você enfrentar o sonho que você tinha de ter um pai e uma mãe que te amava. E isso não é uma coisa, assim, horrível que você desejava. Era uma coisa, meu, isso é errado você querer ter um pai que te ama? Que nem a Lia. Lembra da Lia que casou com o Jacó? O Jacó, ele não gostava da Lia. E o sonho da Lia era ser amada pelo marido dela. Era o sonho da vida dela. É um sonho errado você querer ser amado pelo seu marido? Não, ser amado pela sua mãe, pelo seu pai, não é errado. Isso, na verdade, seria o mínimo, mas não é, né? Porque a gente vê muitas histórias horríveis aí acontecendo. Então, se você tinha um sonho de ter uma pessoa boa que te amasse, você vai ter que enfrentar a realidade e saber que não é culpa sua. Porque se fosse qualquer outro filho, aconteceria isso. Aí você fala, não, é porque eu sou o bode expiatório, tudo que é ruim acontece comigo, os meus irmãos são muito amados, muito queridos, sei lá o quê. Mas não é culpa sua, não foi algo que você fez que fez aquela pessoa te tratar daquela forma. A não ser que tenha sido mesmo, né? Porque tem filho ruim, tem filho ruim, ingrato, tem filho mau, tem filho perverso. Mas eu tô falando aqui com filhos que queriam ter feito o melhor para os seus pais e que tentaram fazer o melhor e nessa tentativa foram totalmente frustrados e assim, sofreram a ingratidão também dos pais em algum momento. Às vezes você cuidou do seu pai e da sua mãe e ele te trata com muito desrespeito, te maltrata. E aí, ou você sofreu até um abuso físico do seu pai ou da sua mãe. E aí você pensa, meu Deus, isso aconteceu de verdade. Isso é uma realidade. Essa pessoa, ela não é boa. Ela não é boa. Simplesmente pelo fato dela ter tido um filho. Se você tiver um filho agora, você vai ser totalmente transformado. Tem gente que fala, nossa, quando eu peguei o meu filho nos braços, eu me tornei uma pessoa melhor e tudo mudou. Mas tem gente que não acontece isso. Então, aquela pessoa, ela não é boa. Você vai ter que aceitar isso. Nossa, ele sempre que eu tô feliz, ele faz questão de me fazer de me lembrar algo que aconteceu no passado. Sempre que eu tô bonita, a minha mãe faz questão de falar que eu engordei. Isso são coisas simples, mas agora eu tô falando de se aconteceu uma coisa gravíssima na sua vida, que é muito mais grave do que isso, porque também essas coisas simples, entre aspas, quando elas são feitas continuamente ao longo da sua vida, 10, 20, 30, 40, 50 anos, aquilo se torna um peso gigantesco e você tem toda a sua mente, a sua emoção
condicionada através dessa educação, desse tratamento que você recebeu. Então, não é uma coisa simples. Tem gente que gera até um estresse pós-traumático, aquele TEPT complexo, por causa do tratamento que você se levou ao longo da sua vida inteira. Então, não é uma coisa simples, não. Apesar de que os outros tentem fazer parecer que é simples. Se você sofreu muito, e se você enxerga que isso não é normal, você precisa, assim, aceitar de verdade. Ele não é bom. E a culpa não é minha. Não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. É isso. Então, eu vou parar de ter expectativa de que eu vou ser amado, de que eu vou ser respeitado, de que eu vou ser reconhecido. E eu vou aceitar a vida como ela é, a verdade. Essa pessoa não me ama, às vezes ela me odeia, às vezes tem inveja de mim. E falar isso em voz alta pode ser muito desesperador, porque você não quer aceitar isso. Mas é importante você enterrar aquela pessoa que você achava que você merecia e encarar a realidade de frente, para você conseguir perdoar. Como você vai perdoar uma coisa que não aconteceu? Se o seu pai e sua mãe é tão boa assim, como que você vai perdoar ela, entendeu? Então aceita o que aconteceu, aceita que foi uma coisa horrível, que foi ruim mesmo, e às vezes foi por intenção, era o que a pessoa tinha para te oferecer, mas ela ofereceu e ela quis oferecer. Então aceita. Olha, na Bíblia tem um caso de uma mãe que ela se chama Herodias, ou Herodíade, e a filha dela, Salomé, ela ofereceu a filha dela para seduzir o atual marido dela na época, porque ela sabia que aquele marido tinha um encantamento com aquela filha dela, e aí ela colocou aquela menina para dançar para o marido, para ela conseguir o objetivo dela, que era pedir o assassinato de João Batista, que era um cara que incomodava ela. Então presta atenção, se você fosse a Salomé, a sua mãe te usar para seduzir o seu padrasto. Cara, isso é loucura. Essa mãe é boa? Não, isso que aconteceu foi terrível. Então, é uma situação que você, assim, que acontece e as pessoas agem como se não acontecesse, como se fosse impossível um pai e uma mãe fazer uma coisa ruim. Não, se isso aconteceu, infelizmente, vamos ter que lidar com isso. Que aí a gente entra no passo 2. Entender as feridas que foram causadas. E a gente parar de ser refém das nossas circunstâncias. Porque aconteceu uma coisa horrível na minha vida, ou a minha vida foi horrível por tanto tempo por conta das atitudes de determinada pessoa que me criou. E aí eu vou viver a vida inteira falando, ó vida, ó azar, ó tristeza. Não, eu sou adulto. Ou se você não for adulto, for um adolescente, você está tomando consciência do que aconteceu e você tem condição de, com as suas mãos, transformar o seu futuro através do seu presente. Então, parar de ficar culpando o seu passado de todas as coisas, porque você é responsável pelo que você vai fazer daqui para frente. Eu não gostaria, assim, eu gostaria de ser. Não gostaria não de ser criança para sempre, porque é ruim. É bom a gente ter maturidade para tomar as nossas atitudes. Então você agora conhece a Deus, você conhece o Espírito Santo, você consegue pedir para ele, falar assim: Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar. Você pode ir num psicólogo, ou se você não tem dinheiro para pagar, você buscar na internet formas de se entender as feridas que foram causadas, para que você possa evoluir como pessoa. Claro que é um processo que vai levar muito tempo mesmo. E você vai precisar de cura emocional, cura espiritual, cura de todas as formas. E é um processo longo que precisa de alguém. E se não é a sua mãe, o seu pai que vai te ajudar, vai ter que ser você mesmo. Você vai poder ser aquilo que você não teve. Aí você pode dizer: eu nunca vou ter filho, não vou botar filho para sofrer nesse mundo. Mas isso vem de um trauma? Ou realmente você não quer ter filho? Não é pecado você não querer ter filho, eu acho. Tem gente que fala: você tem que procriar porque você é crente. Eu não sou dessa opinião. E através da Bíblia também não vejo que você tenha que procriar obrigatoriamente, você tem que se casar obrigatoriamente. Não tem. Tem gente que nasceu para viver para Jesus. Não vai se casar. Não, você não tá pecando porque você não quer casar. Mas se isso vem de um trauma e você poderia se casar, ser feliz e ter uma família e ter filhos e criá-los para a glória de Deus, por que não fazer isso?
tentar entender dentro de você por que essas coisas tão intensas, tão fortes, essas decisões, elas são tão, assim, tão assim, que você não pode mudar de opinião de forma nenhuma. Talvez investigar se você está se esforçando tanto para ser o total oposto daquilo que o seu pai e a sua mãe fez com você, que você não consegue chegar num termo assim, porque olha, eu não sei, o que eu vou falar é sério. Pode ser que essa pessoa seja muito ruim mesmo, eu não sei o que você passou na sua vida, mas sempre tem alguma coisa que você consegue tirar dessa situação. Não que, assim, meu, ninguém merece passar por abuso, ninguém merece. Mas você excluir tudo que você passou para tentar virar o total oposto, pode ser que você esteja perdendo uma grande parte da sua personalidade, que às vezes, assim, você sofreu numa casa que era muito, assim, a sua mãe era muito passiva e o seu pai batia nela e bebia e chegava bêbado, quebrando tudo. Então você começou a falar assim, como menina, eu nunca vou ser igual a minha mãe, porque a feminilidade dela, a submissão dela, ela me enoja. Então, agora eu vou ser a autoridade, eu vou ser uma mulher forte e poderosa. Mano, você pode ser uma mulher poderosa em Cristo, com certeza. Mas isso tá nascendo de uma dor? Não tem nada na sua mãe que era bom, tipo assim, ela ela tava acreditando que ela tava fazendo o bem por vocês, permanecendo naquele casamento? Ou ela realmente, assim, era uma inescrupulosa que queria destruir a vida de todo mundo? Porque cada um passou por um problema. E a gente, que nem tem uma coisa que as pessoas falam, né? É a minha primeira vez na Terra. Pra quem acredita em reencarnação, isso não procede, né? Mas como eu não acredito, então é a minha primeira vez na Terra. E aí foi a primeira vez da minha mãe na Terra também. Ela não tinha os acessos que eu tenho, por exemplo, para entender sobre abuso e psicologia, que a gente tem fácil hoje procurando no YouTube, né? Então pode ser que ela fez algumas coisas que, sem conhecimento, foram prejudiciais, mas outras que ela fez também foram uma bênção para minha vida. E se eu me esforçar de todas as formas para ser o total oposto dela, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa. Então você reconheceu, né, o primeiro passo, reconheceu aquilo que aconteceu, você viu, que sempre tem assim, se não foram os 2 que foram maus com você, tem um pai que foi permissivo, então às vezes a sua mãe era muito grossa, muito quebrava tudo, mandava em todo mundo, e o seu pai era permissivo, então você sofreu e aí o seu pai meio que deixou. Então, você não vai ter que perdoar somente a sua mãe. Você vai ter que perdoar o seu pai também, porque talvez lá no fundo você entende, meu, por que que meu pai não me salvou daquela situação? Por que que ele não me protegeu? Ele amava mais a minha mãe do que amava a mim, os meus irmãos? É uma série de coisas complexas que você vai ter que lidar dentro de você. Aí, beleza, você entendeu a sua situação, enxergou a realidade, que um pai foi permissivo, era que o outro era maligno e perverso, ou que os dois eram maus, ou que eles foram fazendo as coisas sem querer, porque eles não tinham entendimento e acabaram prejudicando você. Você entendeu, aí a gente chegou no segundo passo, que é você entender as feridas que eles causaram em você e assumir as rédeas da sua vida, assumir responsabilidade pelos seus pelo seu autoconhecimento, pelo seu relacionamento com Deus, pela sua evolução pessoal, pela sua própria família, se você quer ter uma família, ou pelas pessoas que te cercam, porque a gente se isolar também não é muito bom. Então você começa a agir para se curar efetivamente, aí chega no terceiro passo, que é fazer as pazes com a opinião pública. Porque tem pessoas que vai estar vendo esse vídeo e vai falar, meu, que menina louca, por que que ela tá falando isso, meu? A gente tem que respeitar pai e mãe, e ponto final. Não existe isso. É porque essas pessoas não entendem, elas não passaram por isso. Então pode ser que você esteja cercado de pessoas que não conseguem compreender o seu sofrimento, porque elas nunca chegaram perto de passar por algo parecido com isso. Elas nunca vão entender. Então você vai ter que fazer as pazes com a opinião pública. Se você chegou um momento que você, assim, seu pai, sua mãe te prejudicou tanto que você precisou se afastar por um tempo, e aí
As pessoas começam a falar: "Nossa, você não perdoa. Nossa, você não tem respeito, você não honra, você é isso". Você começa a ser acusado de todas as formas, porque as pessoas não conseguem entender que você tá numa situação que às vezes foi Deus que te dirigiu para você se afastar por um tempo. E isso não quer dizer que você está desonrando os seus pais, se você precisou se afastar para perdoar, se você precisou sair de casa. Às vezes você foi expulso, espancado e não teve como você sair em bons termos. E aí você se culpa por causa disso, mas não tinha como você ter feito de outra forma. Se tivesse, amém. Então você tá errado e beleza, você tem que pedir perdão para Deus. Mas tem situações que você não consegue controlar e que a outra pessoa é que leva aquela situação a se transformar daquele jeito. E quem é o acusador, gente? O acusador é Satanás. Se você fez alguma coisa errada, nada te impede de pedir perdão. Mas se você já pediu perdão 39 mil vezes e não adiantou porque a pessoa não quer te perdoar, não tem o que você fazer. Você vai ter que fazer as pazes com a opinião dos outros, porque eles não entendem a sua situação. Se Deus está com você, de verdade, se você tem pessoas sábias que estão com você e te acompanhando, meu, você confia no Senhor que vai dar tudo certo. Às vezes aquela pessoa precisa de um tempo para evoluir, ou às vezes ela nunca vai evoluir. Às vezes você vai sofrer, assim, todas as vezes que você falar com ela, mas você vai lá falar por para desencargo de consciência ou alguma coisa do gênero. Tem gente que precisa fazer contato zero, né? Que é uma coisa que é feita com pessoas narcisistas, quando você não fala mais com aquela pessoa de forma nenhuma, porque tudo que ela tenta fazer é para destruir você mesmo, destruir a sua mente. Aí vão olhar para você e vão falar assim: você tem que entender o lado dele, você tem que entender o lado dela, você tem que perdoar de verdade, você ainda não perdoou, será que tem rancor no seu coração? Se você não perdoar, ele vai ficar doente, você que vai ter que cuidar dele. Você que vai ter que cuidar dela, você vai ter que limpar a bunda dela, porque você tá maltratando ela. Meu, gente, se você tiver que cuidar do seu pai e da sua mãe, eu tenho certeza que você vai cuidar. E se você não vai cuidar, Deus vai trabalhar no nosso coração pra gente cuidar, ou pra ter dinheiro pra pagar alguém, mas a gente vai cuidar sim. Essas pessoas, quando elas olham e de fora, elas só querem acusar. Podem falar assim: você tem que dar uma chance pra ele se explicar. Mas você já deu. E todas as vezes que você deu essa chance, a pessoa somente se justificou e jogou a culpa pra você de novo. Podem falar que você é desnaturado, que você é interesseiro, vão falar que você vai se arrepender quando ele morrer. Vão contar histórias da vida delas, fingindo que estão querendo te ajudar, ou às vezes na intenção de querer te ajudar porque elas não compreendem a sua situação. E aí vão lançar sementes de culpa no seu coração. E pode ser que chegue ao ponto de pessoas que sobem no altar darem falsas profecias para você, chegar e falar: eu sei que tem alguma coisa aqui, alguma coisa que não está dando certo, eu sinto, e Deus está preparando a sepultura. Tem esse tipo de profetada, né, que falam. Ou pode ser que comecem a pregar coisas no sentido de te levar a um ponto em que você se sinta culpado ou acusado mas isso eu tô falando de um lugar que também não é tão assim, não é tão bíblico assim. Se você tá num lugar que é indiretas o tempo inteiro, ou um almoço de família, que as pessoas ficam apontando o dedo e falando tudo que você deveria ter feito. Na Bíblia fala que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque a gente nunca não pode abandonar e desrespeitar. Eu acho que era em Levítico ou em algum desses livros que o filho que desrespeitava o seu pai, que maltratava o seu pai, seria apedrejado. Então isso é grave. Se você desrespeita, xinga, grita, maltrata, deixa assim, se você tem condição de ajudar financeiramente e a pessoa tá passando necessidade e você não ajuda, isso são coisas assim que é legal ajudar, a não ser que a pessoa ela se colocou naquela situação de forma irresponsável inúmeras vezes e você já esgotou assim tudo que você podia fazer por ela e ela continua se colocando naquela situação. Mas se você já fez de tudo que você tinha que fazer, não se permita ser acusado e achar que tem uma brecha entre você e o Senhor por conta de pessoas que não entendem o que está acontecendo. Porque isso é real, violência é real.
E se você entendeu o que eu tô falando, você provavelmente passou por isso. E Jesus, ele também fala uma vez, porque ele estava servindo a Deus, e falaram, sua mãe e seus irmãos estão lá te esperando. Aí ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Não porque Jesus, nossa, que se dane minha mãe. Jesus não era assim. Mas ele nunca desrespeitou a mãe dele. Quando a mãe dele estava lá aos pés da cruz e ele estava morrendo, ele falou, João, cuida dela aí, por favor. Foi João? Sim, foi João. Se você fez tudo o que você podia e você está servindo a Deus de todo o coração, você não consegue pegar a mente de uma pessoa e fazer ela fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Fazer, Senhor, converte meu pai agora, que ele sirva ao Senhor de verdade. Você não consegue fazer isso. Você consegue orar, clamar, interceder, mas a pessoa não vai se converter por causa de você. Assim, o Espírito Santo é quem convence. E se você tentou de tudo, e se você tem tentado de tudo, seja livre em nome de Jesus, porque não é culpa sua. Jesus, ele conhece o coração de cada um. A gente viu aqui 3 passos. Você vai conseguir perdoar enfrentando a verdade, entendendo as feridas que foram causadas em você, para você parar de ser refém das circunstâncias. E o último, fazendo as pazes com a opinião pública e parando de se importar com o que os outros pensam de você e tentar avaliar se Deus está contente com a sua situação. Então vamos nos curar um dia de cada vez. Se você gostou desse conteúdo, dá um like. Comenta aí se você tem alguma história parecida com essa, o que você achou. Eu tô com um pouco de medo, porque as pessoas, não sei se pode ser mal interpretado esse tipo de conteúdo, como se eu estivesse falando mal. Da mesma forma que você, quando vai contar a sua história, pode ser que as pessoas falem: Nossa, por que você fala assim da sua mãe? Sendo que você só tá falando a realidade do que aconteceu. Às vezes sem mágoa, às vezes com mágoa. Que Deus, ele vai trabalhar no nosso coração, amém? Todos os dias vamos entregar isso pra Ele. E confiar que a vingança é do Senhor, se você em algum momento fica fantasiando com isso, de se vingar, mas não suja suas mãos, porque a vingança do Senhor é perfeita. Quando a gente tem capacidade de orar pelos nossos inimigos, é porque a gente sabe que Deus, ele vai dar ao nosso inimigo aquilo que mais faz ele sofrer. Então, a sua vingança, você pode achar que é boa. Você pode achar que a sua vingança é boa, mas a vingança do Senhor, ela vai doer na onde a pessoa mais sente. Então, pode ser que, assim, eu fui no cabeleireiro e aí eu pedi pra ele tirar as pontinhas, e o cara picotou o meu cabelo. Isso me entristeceu muito. Nossa. Só que aí tem pessoas que vai no cabeleireiro e não tá nem aí. Fala, cabelo cresce. Tá, cabelo cresce. Já raspei algumas vezes, mas eu tava no momento de deixar o cabelo crescer, então aquilo doeu muito em mim. Isso é uma situação besta pra você entender que tem pessoas que vai sofrer com uma coisa e tem pessoas que vão sofrer com outra. Deus sabe o que dói em mim. Então, se tem algum castigo preparado pra mim, se eu não me arrependo e se eu me entrego ao meu pecado e eu nunca peço perdão e eu nunca corro pros braços de Jesus, pra graça dele, vai ter um castigo reservado pra mim. Uma penalidade, né, por todo o mal que eu cometi e por não ter confiado na graça do Senhor purificadora. E esse castigo, Deus sabe o que é que dói em mim. Mas se você quiser se vingar de alguma coisa que eu fiz e vier com a sua vingança imperfeita, pode ser que eu não sofra o suficiente. Então a sua vingança não vai, assim, pode me fazer sofrer até, mas vai ser insuficiente perante aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, conhece ao meu respeito. Ele sabe meus segredos mais sórdidos. Então, se ele quiser me fazer sofrer, ele vai fazer da forma mais poderosa possível. E isso acontece com os nossos inimigos. Por isso que a gente pode clamar assim, Senhor, que eles se arrependam dos seus pecados e voltem-se para o Senhor, porque se isso não acontecer, a vingança do Senhor, ela é plena e perfeita. Então confia. Não é porque a pessoa se arrependeu também que ela não vai viver as consequências das atitudes dela. Vai viver sim. Então é por isso que a gente consegue perdoar também, porque a gente sabe que tem uma justiça que vai ser feita. Apesar de parecer demorada para você, ela já está em andamento. Então fique em paz, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha com alguém que precisa perdoar o seu pai ou que precisa entender o que passou com a sua vida. E um beijo!